Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação é o nosso momento de encontro com a Palavra de Deus. É muito importante para nós, meu irmão e minha irmã, nos colocar sempre diante da Escritura. É ela que ilumina os nossos passos. É ela quem nos ajuda a conseguir enxergar o caminho que o Senhor nos propõe. Como estamos, de fato, nos dedicando para escutar, estudar, refletir e colocar em prática a Palavra de Deus. Sem esse exercício, não podemos corresponder ao projeto do Pai Eterno na nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, te convido a aproveitar bem este momento tão especial e deixar que a semente da Palavra de Deus caia no solo sagrado do seu coração, que ela possa crescer, produzir muitos frutos para a construção do reino de Deus. Vamos escutar com bastante atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quanto a Isabel, completou-se o tempo para o parto, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram dizer que Deus a acumulara com sua misericórdia, e com ela se alegraram. No 8º dia, foram circuncidar o menino. Queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Mas a mãe, tomando a palavra, disse: Não, ele se chamará João. Replicaram-lhe: Em tua parentela não há ninguém que tenha este nome. Por meio de sinais, perguntavam ao pai como queria que se chamasse. Pedindo uma tabuinha, escreveu: Seu nome é João. E todos ficaram admirados. E a boca imediatamente se lhe abriu, e a língua desatou-se e falava, bendizendo a Deus. O temor apoderou-se então de todos os seus vizinhos, e por toda a região montanhosa da Judéia comentavam-se esses fatos. E todos os que ouviam gravavam essas coisas no coração, dizendo: Que virá a ser esse menino? E de fato, a mão do Senhor estava com ele. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e habitava nos desertos, até o dia em que se manifestou a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós temos a alegria de mais uma vez nos colocar diante da mensagem do Evangelho, fazer a nossa reflexão que nos ajuda a crescer na fé, nos ajuda a compreender melhor o projeto de Deus. Hoje, de modo especial, este Evangelho que nós ouvimos ilumina a solenidade da Natividade de São João Batista. Este Evangelho nos narra justamente o nascimento de João Batista. João Batista é aquele que prepara os caminhos para o Senhor. É o único dos profetas que anunciou e viu o Salvador. Por isso é importante para nós esse dia de celebrar esta solenidade à luz desse trecho do Evangelho. O Evangelho começa dizendo justamente sobre esta realidade do seu nascimento. Quanto a Isabel, completou-se o tempo para o parto, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram dizer que Deus a acumulara com sua misericórdia, e com ela se alegraram. O primeiro elemento bonito deste Evangelho é mostrar que esta graça concedida a Isabel não é simplesmente motivo de alegria para ela, mas é motivo de alegria para todos. O próprio nascimento de João Batista já mostra a extraordinariedade da sua vocação. Como nós sabemos, a sua mãe, Isabel, era considerada estéril, e tanto o seu pai, Zacarias, quanto Isabel eram já de idade avançada. Por isso, humanamente falando, era impossível se imaginar que pudesse nascer João Batista de Isabel e Zacarias. Mas para mostrar que este menino é fruto da ação misericordiosa de Deus, ele nasce de Isabel, mesmo na velhice e mesmo sendo considerada
estéril. Portanto, é a graça de Deus, a misericórdia de Deus que se manifesta na pessoa de Isabel. E não nos esqueçamos, a alegria não é simplesmente de Isabel. Quem recebe a graça misericordiosa de Deus também é motivo de alegria para toda a comunidade. O mesmo vale para nós hoje. Quando alguém recebe uma graça misericordiosa do Pai Eterno, esta graça deve causar alegria em toda a comunidade. Portanto, repito, o próprio nascimento de João Batista mostra que a sua vocação é extraordinária. Em seguida, o Evangelho vai falar da circuncisão e também do nome deste menino que nasceu de Isabel. E tudo isso tem um significado muito importante. Continua o Evangelho: no 8º dia foram circuncidar o menino, queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias, como era o costume naquele tempo. A criança geralmente levava o nome do seu pai. Mas a mãe, tomando a palavra, disse: não, ele se chamará João. Primeiro mostra o protagonismo de Isabel. Quem tinha a função de dar nome aos filhos naquela época era o pai. Mas aqui, Isabel mostra o seu protagonismo e ela diz que o menino se chamará João, justamente mostrando esse elemento também extraordinário como fruto da escolha de Deus. E continua o Evangelho dizendo: replicaram-lhe: em tua parentela não há ninguém que tenha este nome. Então foram consultar o pai para saber se de fato este nome poderia ser colocado no menino que terminara de nascer. E diz o Evangelho: por meio de sinais procuravam o pai como queria que se chamasse. E então o pai confirma este nome. Pedindo uma tabuinha, escreveu: seu nome é João. E todos ficaram admirados. A palavra João, o nome João, significa justamente dom de Deus, graça. E de fato, este menino que acaba de nascer é fruto da graça de Deus. Como foi dito antes, humanamente falando, era impossível que este menino nascesse. Mas por graça de Deus, ele nasce e se tornará grande, como aquele que vai preparar os caminhos do Senhor. Em seguida, o Evangelho vai dizer também deste milagre que acontece com Zacarias, o pai do menino, que desde o momento da concepção até o nascimento de João Batista tinha ficado mudo. E diz o Evangelho: a boca imediatamente se lhe abriu, a língua desatou e falava bendizendo a Deus. Zacarias louva, bendiz a Deus por este momento de graça que acontece diante de seus olhos. O temor apoderou-se então de todos os vizinhos e por toda a região montanhosa da Judéia comentavam esses fatos. E todos os que ouviam gravavam essas coisas no seu coração. Que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. É bonita esta imagem de dizer que a mão do Senhor estava com ele. A mão é o instrumento do trabalho. Quando diz que a mão do Senhor estava com o menino, aponta justamente para aquilo que ele vai realizar, que não é simplesmente fruto do seu próprio interesse e da sua própria vontade, mas é um projeto do próprio Deus. Por isso que se diz que a mão do Senhor estava com ele. E o trecho do Evangelho que nós ouvimos se conclui dizendo: o menino crescia e se fortalecia em espírito e habitava nos desertos, até o dia em que se manifestou a Israel. Portanto, aqui nós temos essa narrativa do nascimento de João Batista, da escolha do seu nome e também da sua identidade, da sua vocação. Uma vocação extraordinária. O Senhor o escolheu por fruto da sua graça misericordiosa para ser o precursor, aquele que vai preparar os caminhos do Messias. Peçamos a intercessão de São João Batista para que também nós possamos experimentar essa graça misericordiosa do Pai Eterno na nossa vida. Meu irmão e minha irmã, como é bom a gente ouvir a palavra de Deus. Ela abrasa o nosso coração, aquece a nossa alma, nos ajuda a ser encorajados para levar adiante a nossa missão, de forma especial pelo testemunho
de São João Batista. Nós ouvimos hoje neste Evangelho a narrativa do seu nascimento, um nascimento extraordinário, para mostrar justamente que a sua vocação é extraordinária. Por isso vamos nos dirigir ao Pai Eterno, pedindo a graça da sua misericórdia. Pai Eterno, Deus de amor e bondade, te pedimos confiantes no dia de hoje, à luz dessa celebração tão importante da Natividade de João Batista, que sejamos fortalecidos no nosso espírito para sempre anunciar o teu Filho Jesus, como fez João Batista. Te pedimos, Pai Eterno, coragem para sermos profetas que anunciam o Messias, que saibamos viver o Evangelho que terminamos de ouvir. Envia sobre nós o teu Espírito, para que sempre sejamos fortalecidos na fé e na esperança. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.